Bom, boa tarde a todos, cara. Hoje o tema da nossa conversa é desenvolvimento de jogadores e vamos falar, nosso convidado é o professor André Germano, que eu, na minha opinião, sim, devido à vasta experiência dele na categoria de base, nos clubes de São Paulo e depois como técnico de seleção brasileira, coordenador das seleções durante um bom período, né, André? Acho que tem muita coisa para passar para a gente para falar sobre desenvolvimento de atletas. Tá? Então, obrigado por ter aceitado, André. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí hoje. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, Fábio, pelo convite. Vou estar sempre disponível aí para a gente conversar de basquete, falar. E parabéns aí pela sua iniciativa, pelos projetos que você vem tocando aí. E acho bem interessante a gente tocar sobre assuntos que às vezes muita gente fala várias coisas sobre um assunto e a gente ser muito específico, né, em cima de um ponto tão importante que é na formação e desenvolvimento de atletas. Né? Então, André, E, apesar de ser um tema bem específico, né? Ele é bastante amplo, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não fala só da parte técnica, da parte propriamente do esporte, né? No nosso caso, o caso do basquete. Tem várias, vários fatores aí que englobam esse desenvolvimento do atleta. Então, além da parte técnica, existem outras coisas que podem influenciar lá na frente pro o atleta vir a ter uma vida longa, né, dentro do esporte, né? Então, quando a gente está lá no sub-12, a gente não sabe o que vai acontecer com aquele menino que está iniciando, porque não são somente as qualidades técnicas, biotipos, são outras coisas que influenciam. Então, você já deve ter tido casos aí na sua carreira de vários jogadores que podiam ser mais do que foram. E, assim, queria que você desse uma explanação meio geral sobre isso aí, para depois a gente pegar alguns pontos mais específicos aí. Bom, Fábio, vamos lá. O meu trabalho, né, sempre foi aí. Eu comecei a ser treinador em 1993, no Clube Atlético Montelíbano, em São Paulo, e a gente sempre trabalhei em clubes de formação, de base, né? E depois fui trabalhar no Círculo Militar, trabalhei no Palmeiras e Bauru, também trabalhando já no profissional do Bauru, mas fazendo o link da categoria de base, coordenando a categoria de base do Bauru, fui técnico também lá do Sub-19. E então, assim, a minha experiência com várias gerações, né, eu trabalhei desde gerações ali de geração 83, 84, jogadores como Marquinhos e Chilton, né, Leandrinho, que trabalharam comigo lá no início lá no Monte Líbano, né? E até jogadores que hoje aí, Ricardo Fischer, Arthur Pecos, então eu trabalhei com gerações diferentes, né? E a gente foi também nessas mudanças de gerações também vendo que algumas características foram mudando entre uma geração e outra, né? Eu coloco assim um ponto para a gente ter o nosso pontapé inicial, é a gente falar um pouquinho sobre a iniciação esportiva, né? A iniciação esportiva hoje a criança ter o primeiro contato, eu não falo nem só com o basquete, né? Falando aí do momento escolar dela, para ela ter um primeiro contato com o esporte, a gente já tem aí poucas escolas e poucos lugares, poucos espaços com essa possibilidade de abrir esse primeiro passo aí para uma criança iniciar no meio esportivo, independente da modalidade que ela vai praticar. Tá? E depois você tem hoje, o que eu percebo nas gerações que estão chegando hoje? Eu estou aqui trabalhando em São José, né, em Santa Catarina, e você vê uma geração com o desenvolvimento motor atrasado do que as gerações que a gente trabalhou lá atrás. Né, o aspecto motor muito atrasado. Então, nós estamos trabalhando com meninos aqui de 15, 16 anos,
Nós temos que ensinar o básico para eles, que é correr, saltar, né, a coordenação, para depois a gente, junto com isso, incluir, né, o desenvolvimento técnico, tático, físico, tudo mais, né? Então, eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que o nosso atleta de basquete e o atleta brasileiro está começando a atividade muito tarde. Ele perde uma fase de desenvolvimento motor, que acontece ali entre os 7 e 9 anos de idade, e já carregam essa defasagem para frente, né? Então, se fala muito hoje da falta de atividade física na escola. A educação física escolar diminuiu aulas, né, nos últimos anos, e a criança está brincando menos, né, tá com pouca atividade dentro da escola. A falta de atividade física na rua, na brincadeira, na praça, e isso daí é um aspecto de desenvolvimento importante. Quando a criança está brincando na rua, ela desenvolve, tanto na parte cognitiva quanto na parte motora, situações que lá na frente, quando ela for tá dentro de uma situação esportiva, vai ser útil para ela numa aprendizagem de um esporte específico, tá? E especificamente do basquete, né? O nosso atleta ele começa tarde, normalmente ele começa ali com 11, 12 anos. Para mim já é um aspecto, já é tarde. Por quê? Se falava muito na especialização a partir dos 11 anos de idade no Brasil. Só que a criança tinha uma atividade anterior com 6, 7, 8 até chegar aos 11 anos e ela aprender especificamente uma modalidade. Hoje ela não tem isso. Então, alguns países que têm sucesso em categoria de base e formação de atleta, eles começam o basquete cedo, com 6, 7 anos, não falo nem o mini basquete, é o baby, né? Vocês também já teve a oportunidade de sair do Brasil e acompanhar trabalhos fora, você vê que ali com 7, 8 anos a criança está aprendendo a jogar basquete de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, brincando de jogar, e isso ela vai incorporando dentro dos fundamentos e que depois, na hora que você começa a, a detalhar o fundamento, né, o técnico, ela já está mais preparada para receber e para aprender, Sim. né? Eu tive conversas recentemente com colegas dos Estados Unidos, da Argentina. Então você vê que eles falam lá do basquete não com 13, 14, como a gente discute aqui. Eles falam lá com 8, 9, 10, relacionado ao mini basquete, tá? Então, eu acho que essa idade ela é fundamental para o desenvolvimento da coordenação, de todas as capacidades coordenativas, né? Para depois, quando você começar a inserir a modalidade, o fundamento técnico da modalidade, ela está mais preparada no aspecto motor para ir recebendo esses fundamentos de uma forma natural, através do jogo, através de situações lúdicas, ela vai incorporando e desenvolvendo, né, as habilidades que o basquete exige. Então, foi até legal que você falou dessa parte de especialização, porque até na época da faculdade isso aí já me intrigava, já faz uns 20 anos que eu saí da faculdade, né? Mas assim, a gente escutava muito essa questão da especialização precoce e assim, algumas coisas eu pensava, né? Porque não tem problema o moleque, o menino com 11 anos se especializar num esporte, no meu modo de ver. Porque eu acho que o grande erro, por exemplo, aquilo que é uma coisa muito batida no basquete, por exemplo, de você ter o grandão e vai deixar ele só embaixo da cesta. Já se perdeu muitos prospectos por causa disso, né? Então, acho que na questão do desenvolvimento, a especialização no esporte, desde que, ou numa modalidade específica, não vai causar problema para a criança, para o atleta, desde que seja feita seguindo os princípios, né, da aprendizagem motora, desenvolvimento motor, que você pode especializar e, ao mesmo tempo, aumentar o arsenal de cognitivo, coordenativo, de habilidades específicas do esporte de uma maneira que mais positiva assim para o menino, né? Então, eu vou sempre não citar, falar de alguns exemplos, porque tem algumas coisas que eu trabalhei na prática e você acaba usando, né, não é nem para evidenciar uma coisa ou outra. Colocar algumas situações. Por exemplo,
O Marquinhos. O Marquinhos começou a jogar basquete em clube com 14 anos de idade. Tá? Ele foi detectado num jogo escolar. Eu fui assistir um campeonato escolar em São Paulo, detectei pelo biotipo dele. Grande, braço comprido, perna comprida, ainda não maturado, né? E quando eu levei ele para trabalhar no clube, no Monte Líbano, eu não era o técnico dele, o primeiro técnico dele, na categoria que ele foi. Eu era técnico do sub-16 e ele chegou lá com 14. Colocaram ele para jogar de pivô. Claro que ainda ele estava aprendendo a jogar basquete. Sabia, estava aprendendo a desenvolver o jogo dele. E só que ele já tinha um aspecto coordenativo interessante, que você poderia é, colocando conteúdos técnicos do trabalho para ele e ele iria ir incorporando isso, tá? Então, além do como é que eu falo, de você pegar um menino, não importa a idade, eu tenho aqui hoje em São José um menino com 17 anos que a gente trouxe da Bahia, nunca jogou basquete clube, só jogou brincando, treinando e tal, 2 vezes por semana. Porque esse menino, antes da pandemia agora, em 15 dias, em 45 dias, o que ele evoluiu? Tem 2 metros e 2 de altura. O que ele evoluiu nesses 45 dias aqui, era um menino que eu falava para a diretoria aqui, esse menino pode apostar que ele vai ser um jogador de adulto. Não vai ser jogador de base, mas mesmo com 17 anos. Porque ele tem a motricidade dele para ele aprender um fundamento é muito rápido, porque você vê que é um menino que foi criado de uma forma mais livre e ele aprende com facilidade o fundamento do basquete, mesmo tô falando de uma idade mais avançada. Por quê? O desenvolvimento motor dele é bom, né? Tem muito menino que começa cedo até jogar basquete, mas o desenvolvimento motor dele às vezes fica muito limitado. Né? Se é um menino que praticamente, vou dar um exemplo que eu já discuti isso com outros professores. Se o menino vai 2 vezes por semana numa escolinha de esportes, com 10 anos, 11 anos, para fazer aula, 2 vezes por semana, uma aula de 50 minutos, e volta para casa e não tem vivência motriz nenhuma, motora nenhuma, ele não vai desenvolver. Ele vai continuar sendo um menino que vai desenvolver limitado, porque ele não tem vivência motora. Sim. Ele não brinca, ele não os meninos aqui do São José, a gente liberou o horário de quadra para eles irem brincar na quadra. Eles fazer atividade livre, eles brincarem. Não é só o treino dirigido que vai formar. O treino dirigido ele vai buscar desenvolver esses conteúdos pensando no atleta. Mas esse aspecto formativo ele é global. Ele é da vivência de cada atleta, o que ele faz de atividade, né? Ele tem muitos aspectos que ele vai carregar com ele, que não é só o aspecto de quadra que ele vai carregar. Então eles vão somando essa situação. Então a gente tem exemplos de atletas que começaram mais tarde, igual eu falei do Marquinhos, como atletas que começaram muito cedo. O Leandrinho começou a jogar basquete com 7 anos de idade. O Leandrinho com 9 já jogava sub-12 em São Paulo, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe nem a questão de você, não, deixa, não pode especializar muito cedo porque o menino vai lá na frente não querer mais jogar ou vai ficar limitado. E também não pode também achar que ele vai desenvolver com 12, 13 anos de idade e vai começar a desenvolver as habilidades para o jogo. O basquete é uma modalidade que ela exige muito, né? É um jogo difícil de jogar, difícil de ensinar, muito difícil de ensinar, difícil de apitar, né? Então é um jogo e quem não é do basquete, se entra numa quadra para assistir, vai embora, não gosta de ver o jogo, porque é um jogo que tem muito detalhe e quem não vivencia o meio não consegue acompanhar o jogo. Então, o que eu costumo falar? Você tem que. É uma modalidade que eu, depois trabalhando, eu vejo que ela tem que ser mais prematura, ela tem que começar antes. Não com o objetivo de ganhar jogo, não, com o objetivo de desenvolver as habilidades, como fundamento do basquete e vice-versa. Você desenvolve o aspecto motor com atividades relacionadas ao jogo de basquete, porque a exigência é muito grande. Né? A exigência de coordenação entre braços e pernas, ocular, tudo. Você tem uma gama do desenvolvimento motor, cognitivo, físico, que ele está englobado dentro da prática do basquete, que não é qualquer atleta, que não qualquer um que consegue jogar. É muito complexo o jogo de basquete e o desenvolvimento do basquete. Então, André, daí a gente
tem algumas questões aí em cima disso aí, né? Que nem você falou, não é tanto para vencer, né? Então a gente pode também pensar o seguinte, né? Que isso aí também não é de todo ruim nessa formação, nesse desenvolvimento do atleta, ele está em algum lugar, em uma instituição que preze pela competição, mas ao mesmo tempo tem essa dicotomia os técnicos assim, que é a questão do vencer e do formar. E quando você forma, você não precisa deixar de vencer, né? Então você pode deixar de vencer numa ocasião específica, mas lá na frente o ganho vai ser muito maior, né? Desde que se tenha um pouco de paciência e o processo seja planejado, né? Porque quando o processo não é planejado, não tem um direcionamento, muito se perde no caminho, né? Então, para não se perder no caminho e ter uma vida mais longa dentro do esporte, poder se tornar um atleta, né? Você falou que as gerações mudaram muito, mas o basquete também mudou muito nos últimos 20, 30 anos, assim. E além do biotipo, que é fundamental pro indivíduo conseguir se tornar jogador, queria que você comentasse um pouco, né? Porque o jogo ficou mais rápido, o jogo está necessitando de maior arsenal de capacidades física, capacidade técnica. Eu acho que isso aí é uma questão que você pode comentar um pouco, né? Você já deu uma pincelada anteriormente. Então, vamos lá. Eu considero cinco aspectos determinantes aí no processo de formação, tá? O desenvolvimento técnico do atleta, né? O fundamento técnico, tático, né? Físico, o cognitivo e o mental. Eu vou explicar o que eu penso de cada um. Fundamentos técnicos, né? Fundamento do jogo, dribles, passe, rebotes, tudo que o jogo pede tecnicamente, os arremessos, as finalizações, né? O repertório de finalizações que o atleta tem que ter, o repertório de passes que ele tem que ter, né? Ele tem que ser desenvolvido tudo dentro de um aspecto tático do jogo. Então, hoje, a gente tem que pensar na formação de um jogador mais. Hoje não, né? Eu sempre trabalhei com esse formato de trabalhar de um jogador mais versátil, um jogador que saiba jogar em várias posições, e principalmente o técnico ter o olho de detectar dentro dos atletas dele aonde aquele jogador, não que ele vai jogar só com 12, 13, 14, 15 anos, aonde que ele vai desenvolver, onde ele vai poder jogar e posições diferentes que o jogo pede. Eu não coloco hoje que aquele jogador ele é um armador, mas a função de armador do time tem e pode ser que seja um jogador, um lateral que vai fazer aquela função durante o jogo, no momento do jogo. Mesma coisa na função de poste baixo, na função dos laterais. Eu não determino o jogador, mas as funções e o que eu acho que os jogadores têm que ser desenvolvidos para exercer várias funções dentro do jogo. Quanto mais você conseguir desenvolver o jogador de uma forma versátil, melhor vai ser a qualidade dele, independente em que espaço da quadra ele esteja jogando. Tá? O aspecto técnico e tático, eles estão totalmente vinculados, você tem que ensinar o fundamento do jogo dentro do aspecto tático do jogo que ele vai estar utilizando. Não adianta você ensinar o drible só pelo movimento do drible. Você tem que ensinar o drible e ensinar para ele aonde ele vai utilizar a situação do drible. Né? Como é que ele vai utilizar o drible? Vai ter um drible que ele vai atacar, um drive para a cesta, o drible que ele vai estar levando a bola do ataque para a defesa, um drible que ele está de proteção, um drible que ele está fazendo de costas, numa posição de pivô. Né? Então, fazer com que ele desenvolva o fundamento técnico dentro das ações do jogo. Mesma coisa no passe, qualidade do passe, que eu acho, para mim, o principal fundamento que um atleta tem que ter é a qualidade do passe. E não só a mecânica do passe, mas saber como ele utilizar cada tipo de passe. Ele vai dar passe com uma mão, ele vai dar um passe após o drible, ele vai fazer um passe de virada de bola, né? E eu vejo assim, muitos jogadores se limitam hoje você fala assim, o jogador não passa a bola. Não é porque ele não passa a bola, ele não sabe passar a bola, ele não tem a leitura do passe.
E além da mecânica do passe, eu acho determinante você ensinar o time do passe. Vou dar um exemplo. Às vezes, o jogo hoje, você falou, o jogo está tão rápido que se o cara perde um milésimo de segundo para executar um movimento, aquela bola não volta mais. Aquele passe que ele perdeu, ele vai ter que criar uma outra situação para dar aquele passe. Então, às vezes o menino tem uma boa mecânica, mas não sabe como ele vai utilizar aquele passe. Não tem o time para colocar um passe. Se você colocar os principais armadores aí, né, que jogam na Liga Nacional, no mundo, o Huertas, o Balbi, esses jogadores passadores, você vê que quando tem uma vantagem, quando tem aquele fração, eles enfiam a bola. Né? Então, esse time do passe, do jogador não perder esse time do passe, é importante estar ensinando desde pequeno. Desde pequeno você tem que trabalhar. A partir do que ele vai dominando as ações, você vai aumentando o grau de dificuldade que o menino vai aprender. O aspecto físico, junto com o aspecto técnico e tático, é um processo de desenvolvimento físico. Né? Desenvolvimento das capacidades físicas, das capacidades coordenativas, a coordenação de pés, a velocidade de reação, são situações que tem que estar desde das primeiras ações, né, na iniciação esportiva. Né? Então, a velocidade que ele está executando, a coordenação que ele tem que ter no momento que eu coloco isso como físico, a minha postura, que ele tem que ter a hora que ele está jogando. Né? Então, você desenvolver dentro do programa técnico, tático, físico, eu coloco que o trabalho todo ele está integrado. Todo ele está integrado. Né? O trabalho cognitivo, você fala muito hoje de como desenvolver o cognitivo de um atleta. É você trabalhar nas ações do jogo, nas ações que o jogo dá. E você colocar dentro do seu treino algumas situações que façam com que ele, não é só a tomada de decisão ou a reação que ele tem que ter, mas que ele tenha inteligência da onde está tendo uma vantagem, da onde o momento que ele pode dar um passe, o momento que ele está para um arremesso, né? Por exemplo, eu ensinava muito o jogador receber a bola em tríplice ameaça. Recebe a bola tríplice ameaça, tríplice ameaça. Hoje não é só a tríplice ameaça. Às vezes o jogador vai receber essa bola já cortando, ele vai receber essa bola já passando, né? Porque ele tem que estar. Se você colocar a tríplice ameaça como o primeiro movimento quando ele recebe a bola, ele pode perder uma ação que o jogo já pede, sim, porque ele está preocupado em realizar o movimento da tríplice ameaça, que é importante também, mas não é o único movimento, né? Ele já está saindo numa vantagem U, por exemplo, ele não vai parar para dar uma tríplice ameaça, ele vai atacar, né? E então o aspecto cognitivo de leitura, da questão espacial da quadra, eu também acho que você tem que ensinar desde lá do mini basquete. É um trabalho que vem em conjunto. E o mental, né? A gente falou aí sobre a questão dessa mudança das gerações. O que eu coloco como parte mental? O menino gostar de competir, o menino querer ganhar, gostar de ganhar, perder, saber perder, não é saber perder, mas sabe que pode perder, entendeu? Isso é nato. Eu tenho filhos, eu sei, isso é nato, é nato. Isso daí você pega, às vezes, meninos com 11, 12, 13 anos, que tem bom fundamento, grande, bom biotipo tal, e não é competitivo. Não é competitivo. Não tem competição nele. Se ele errar, se acertar, mesma coisa. Se ele ganhar, se perder, para ele, mesma coisa. Esse menino, ele pode até ser um atleta, ele pode até jogar num bom nível, mas eu acho difícil ele ser um jogador que vai ser realmente assim para um time que vai crescer nos momentos de decisão. Eu coloco hoje a avaliação do aspecto mental de um atleta, não falo da inteligência do jogo, mas a gana de ganhar, de ser um líder e de ser competitivo, é fundamental na avaliação dos treinadores para saber se aquele atleta vai ser um jogador profissional, porque o profissional tem que ser competitivo, entendeu? Se ele não tiver competição dentro dele, ele não vai ser atleta profissional, ele não vai viver do basquete, ele não vai ganhar dinheiro com a modalidade, né? Não vai conseguir ter uma vida profissional. Sim, até são exemplos bem banais assim, mas você já deve ter ouvido e nessa roda de ex-basqueteiros, assim, nem são técnicos, são ex-jogadores que nem chegaram a ser profissional, mas vou dar um exemplo assim, o Marcelinho Huertas, né? Eu não conhecia o irmão dele, mas algumas pessoas falam assim, nossa, mas o irmão do Marcelinho Huertas era
muito melhor que ele. Mas era muito melhor quando, né? Quando tinha 15 anos, 16 anos, e eu acho que a prova que o desenvolvimento não é só até o 15, 16 anos, é essa questão, né, André? O Marcelinho, eu acho que se desenvolveu até 30 anos, e eu acho que deve continuar a se desenvolver, se ele não consegue mais se desenvolver tanto na parte técnica, pelo menos na parte de entendimento do jogo, na parte de liderança dentro da quadra, ele nunca se acomodou, né? Eu acho que esse é um exemplo, assim, que cai bem para o que você falou. Eu acho que ele teve desenvolvimento técnico, tático, mental, cognitivo, né? E nessa união toda ele se tornou o jogador que se tornou, né? Jogador de nível internacional, passagem por NBA, todos esses, né? Vamos pegar esses 5 que eu falei, né? Técnico, tático, físico, cognitivo e mental, né? 5 aspectos. Dificilmente você vai ter um atleta completo nos 5. Sim. Dificilmente você vai ter. Ele tem atletas que são muito mental, muito inteligente para jogar, mas às vezes é muito físico, mas é um jogador técnico, um jogador que tem qualidade, um movimento técnico. Então você vai ter sempre alguns dos atletas que não é a principal característica dele. Tem jogadores que são muito técnicos e não são físicos, né? Não são jogadores físicos, jogador de. Mas o que eu coloco que todos esses caras têm, um ponto em comum com eles é o mental. É o mental de ser competitivo. São atletas que a autocobrança com ele é maior do que a cobrança externa. Eu sempre falo isso, né, para os meus atletas. Quando o técnico chama menos a sua atenção, é um ponto. Quando você se cobra mais do que o técnico cobra você, ou se o cara já é profissional, ele se cobra mais do que o técnico, do que a torcida, do que outras coisas, o externo, né? É que o cara já é diferente. Os atletas de alto nível, ninguém precisa cobrar o cara. O cara já sabe onde ele errou. Ele tá puto já com ele porque ele errou. Ele não tem que alguém falar para ele. É igual no time profissional hoje, se acabar o jogo e no vestiário da bronca no jogador. O cara já sabe que foi mal, sabe que perderam o jogo, entendeu? Então, você não precisa ir lá e dar martelada na cabeça do cara, o cara já sabe. Eu trabalhei com atletas que voltava de jogo de madrugada e chegava para mim, eu como assistente técnico, falava assim, ó, Germano, amanhã eu quero estar na quadra amanhã 9 horas da manhã, eu não fui bem. Atleta já de seleção brasileira. Larry Taylor, uma vez, já, seleção, cara que já estava jogando seleção. Falar o que do Larry? O Larry nós jogamos uma vez um jogo que ele não foi bem, não que ele foi mal, não foi bem para ele. Ninguém precisou cobrar ele. Ele no 11 falou para mim, amanhã você vai para a quadra comigo, amanhã cedo, que eu quero fazer um treino individual. Na hora, vamos embora. É do cara, eu não pedi para ele. O técnico não chegou para mim e falou, André, vai lá falar com o Larry para fazer um treino amanhã. Não, é dele, é do cara, é do jogador. Isso eu posso citar vários atletas, Alex, né? O Nezinho, que eu trabalhei com ele agora, o Nezinho e o Arthur, que eu trabalhei com os dois em Brasília. Exemplos, cara, exemplos. O Nezinho e o Arthur eram os primeiros a chegar na quadra, entendeu? Já com 38 anos para frente. Jogadores que já tiveram já tem uma carreira muito, muito vitoriosa, né? Que conseguiram chegar no alto nível, seleção brasileira e tudo mais. Então, isso é do jogador. Como tem jogadores, às vezes, você tem que chegar, amigão, amanhã eu quero você 1h30 antes aqui na quadra para fazer um treino individual, porque precisa melhorar alguma coisa. E o cara te olhar com cara feia. E o cara é profissional, entendeu? Então, esses aspectos, a gente quando trabalha com a formação, nós temos que desenvolver nos atletas o autotreinamento. O que é o autotreinamento? A gente dá a responsabilidade para ele de ele se treinar e ele se identificar os problemas dele, aonde ele tem problema. Eu trabalhei já com treinador assim, a gente desenvolver o autotreinamento para o atleta também se preparar, ele se preparar antes da temporada, ele ter essa na rotina dele essa questão dele se preparar antes de iniciar a pré-temporada de uma equipe, de chegar pronto, de chegar preparado. Melhorou muito isso aqui no Brasil, até porque da forma que é feita a nossa liga, ela começa em outubro,
e termina. Estou falando da Liga Nacional porque é um modelo, tá? Mas ela termina, começa em outubro e termina em junho, né? Para quem chegou na final. E muitos jogadores param de jogar em abril, né? Abril já começa com os playoffs, ali já tem metade dos times já fora da competição. E esses caras vão voltar a treinar em junho, ou julho, ou agosto, dependendo de onde ele está. Né? O cara fica 4, 5 meses fora da quadra de treinamento. Se ele não tiver a rotina e não tiver a preocupação dele se preparar e continuar com a vida de atleta dele, ele vai estar sempre, nunca chegando no ápice dele como atleta. Ele vai estar sempre retomando, quando ele chega no ponto bom dele para ele melhorar, ele para de novo. Então, isso é um aspecto importante para ele ter essa autoavaliação dele, ele se autoavaliar e ele desenvolver. Eu estava falando de atletas que jogam diferente, né? Tem atletas que vão se adequar ao modelo do treinador, treinadores que jogam em cima muito da característica que o cara já carrega. Esse é chutador, ele é chutador. Esse é melhor. Ele tem treinadores que jogam muito em cima dessa característica que ele já tem. E treinadores que procuram desenvolver outras características que às vezes o atleta não é tão bom. Por quê? Lá no Brasil a gente fazia um trabalho assim com os atletas. Por exemplo, eu tenho um armador que não tem bom arremesso em movimento, por exemplo. O que a defesa adversária vai fazer? Vai ficar 2 passos para trás e vai estar sempre deixando a bola na mão dele, né? E deixando e ajudando os chutadores, ajudando aqueles jogadores que têm um poder de finalização melhor. Se eu não desenvolvo esse cara para ele melhorar esse aproveitamento dele, melhorar essa qualidade dele, nós vamos estar sempre jogando, o adversário sempre jogando a gente naquele risco, entendeu? Então, os grandes, você tem um movimento de ataque do seu time, aonde um grande vai receber a bola de frente para a cesta, e se ele não tiver um arremesso de média distância e longa distância, ou trabalhar mão a mão rápido, com o chutador sair e ele fazendo um bloqueio no mão a mão, por exemplo, o jogador dele vai estar sempre lá dentro, sempre ajudando, sempre tirando os espaços dos outros jogadores. Então é importante, de acordo com o sistema que você joga, ou você vai contratar jogadores com qualidade para estar jogando no sistema que você joga, do jeito que você gosta, né? Ou você desenvolver essas qualidades nele. E quando a gente fala de base, é o quê? A gente desenvolver essas habilidades, esses fundamentos técnicos, táticos, para o atleta, quando ele chegar no adulto, ele não ser o tempo inteiro jogado em cima do erro porque ele não está desenvolvido aquele fundamento nele. Né? Então, isso é determinante na formação, a gente não só usar aquilo que ele faz de melhor, mas pensar o que ele tem que fazer melhor quando ele chegar no adulto. Eu vou usar um outro exemplo. Ricardo Fischer, quando foi jogar comigo com sub-14, sub-15, ele era lateral. Por quê? Bom arremesso, né? Chutador, bom arremesso, uma média de pontos de mais de 20 pontos por jogo, fácil, né? Porque tem muita qualidade para isso. E eu coloquei ele para ser armador. A primeira coisa que veio foi as pedradas, né? Puta, fazia 30, agora faz 10 pontos, né? Diminuiu o jogo dele e tal. Eu falei, não, calma que ele tem o passo a passo dele para chegar a ser um jogador profissional. Né? Então, e essas decisões é muito importante o técnico saber fazer e ter firmeza para fazer, porque senão o externo começa a te bombardear. Né? Aconteceu com o Marquinhos era pivô, coloquei ele para jogar de lateral. Estou falando do Ricardo, o Pecos veio jogar comigo no suplementar com 14 anos, jogava de lateral. Falei, Pecos, para você ser jogador, você tem que ser armador. Né? Foi fácil desenvolver a habilidade dele? Não foi, mas teve que fazer o processo. E o menino com a gana, com a raça de querer desenvolver e melhorar o jogo dele. Então, esses são aspectos importantes no processo de formação de atleta que tem que estar todos relacionados. O aspecto técnico, tático, físico, cognitivo e o psicológico. Nós temos que pôr os atletas, quando você falou de competição na categoria de base, tem que ter competição, tem que ter competição no treino, ele tem que competir, ele tem que jogar toda semana, entendeu? Porque é ali, na competição, que ele vai pôr o jogo, o desenvolvimento do fundamento dele, e ele vai também saber lidar com o nível de competição que ele pode ter no futuro. Né? E não é qualquer um que sabe lidar com competição. Então, isso que você
você comentou um pouco de tirar um jogador de uma posição que ele já está confortável para colocar numa outra posição que ele ainda não se sente bem. Então vejo muito assim que é dois aspectos. Uma que é a questão de pular etapas, né? De, de formação. Você tem jogador que na tua mão ali que você vê que está rendendo uma determinada posição e pode mais, e a gente às vezes para não se indispor com o atleta ou com o pai, né? Você acaba deixando ele nessa zona de conforto. E em cima dessa zona de conforto, né, André? Outra coisa que você falou que é competição em treinos, em jogos. Se esse jogador não tem um enfrentamento diário, ele também tem uma acomodação que leva ele a ficar no caminho, né? Então, às vezes, um jogador que está aqui no Paraná e que já não está tendo um nível de competição elevado para o nível dele, ele precisa sair para jogar em São Paulo, por exemplo. Nesse ponto, o técnico tem que também se desprender um pouco da parte pessoal, né, de ter o jogador ali com ele e pensar no atleta em si, né? E assim como você vê jogadores dentro de clubes que são jogadores de 30 pontos por jogo nas categorias de base, que quando chegam numa seleção e vão ter um nível de enfrentamento com seleções de outros países, tem dificuldade, também de jogar com outros jogadores de um nível melhor. Por exemplo, você vai para uma seleção, não tem só um jogador que faz 30 pontos por jogo no clube, tem vários. E quando ele tem que fazer outras funções, que é onde a bola não vai estar na mão dele, você vê como tem atletas com essa dificuldade de jogar sem a bola, de executar funções importantes dentro do jogo, dentro do time, mas sem a bola, né? Então, vamos lá, Fábio. Eu acho que tem que ter muito claro o treinador da base, né, em cima das convicções dele, profissional dele, tá? Da instituição que ele trabalha, né? E tem que estar tudo muito próximo e muito bem conversado e explicado. Eu vou falar por mim, da minha experiência e do meu trabalho. Eu nunca abri mão de formação do desenvolvimento de um atleta para ganhar um jogo, para ganhar um campeonato, e sempre os campeonatos que eu ganhei foi muito mais consequência do trabalho do que abrir mão de um processo para poder ganhar. Tá? Eu, profissionalmente, eu sempre fui assim, Então, eu nunca coloquei situações, por exemplo, eu vou manter esse cara jogando aqui porque vai ser legal para mim para ganhar o campeonato ali. Nunca fiz isso e também pressão de pai, pressão de diretoria, eu nunca senti isso, para falar a verdade. Nunca tive nem na época que eu trabalhava na seleção. Tá? Nunca senti isso de uma situação que fosse, para mim, uma pressão no que eu não iria fazer aquilo que eu acho que era o certo fazer. Tá? Isso sempre mantive essa minha linha, e até quando eu fui trabalhar profissionalmente no Brasília, nunca a situação. Eu me cobro muito profissionalmente, me cobro muito no meu dia a dia. É aquilo que eu falo, as coisas externas, elas podem te ajudar a direcionar, tal, mas não influenciam nas decisões que às vezes eu vou ter que tomar dentro do meu trabalho. Tá? Então, pressão de pai, por exemplo, na base. Que tipo de pressão que o pai está tendo? Né? Qual que é o tipo que o pai quer? Se você faz um trabalho e todo mundo vê que está fazendo aquilo que é o melhor, e você também ajuda, você cria um ambiente onde você também tem pai e mãe, tem diretor de clube que não conhece muito esse aspecto de formação de atleta. E você consegue passar para eles de uma forma muito simples o que é aquilo, o que você está fazendo, aquilo com o tempo vai se tornando uma coisa normal, vai se tornando uma coisa comum dentro do processo. Então, assim, eu coloco que se você tiver um processo bem definido daquilo que você quer e você segue usando o seu trabalho de uma forma
boa para o atleta, desenvolvendo as capacidades que o atleta precisa. E aqueles que vão absorvendo vão crescendo. É natural que também aqueles que vão saindo, natural, né? Então, o ambiente fica favorável para isso. O ambiente fica favorável para isso. Pressão de ganhar e de perder, você vai ter sempre, em qualquer lugar, desde um campeonato escolar até um campeonato de alto nível. Entrou para competir, você vai ter a competição, né? Para ganhar e para perder. Por isso que eu digo que é muito do perfil de cada um, né? Tem treinadores que não querem trabalhar com nível alto de competição porque não se sentem bem naquele ambiente, não gostam daquele ambiente de competição, né? A hora que perde, o cara quer se enfiar no poço, entendeu? A hora que ganha, o cara quer ir para a lua. Não é assim. Você não precisa nem ir para a lua e nem se enfiar no poço. Faz parte da sua rotina aquilo. Você vai ganhar e vai perder. Faz parte do seu trabalho, faz parte da sua profissão. Você pode sentir mais ou sentir menos, depende da situação, mas você vai criando essa linha de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio seu para trabalhar. Você trabalhou comigo em seleções, trabalhou comigo já me acompanhou no trabalho de clube. A minha mulher, eu sou meio geladão, eu fico ali na minha área, na hora do jogo eu vou querer ganhar, mas eu também não fico muito na lamentação, né? E também não fico muito na euforia. A minha forma de atuar. Eu acho que o atleta é a mesma coisa. O atleta ele tem que ter esse perfil, né? Ele tem que, a hora que entrar lá, ele tem que querer ganhar. Não importa se ele tem 12, 11, 10, não importa. Vai ganhar, vai perder, vai aprender com a vitória, vai não aprender a perder, porque eu falo, não é aprender a perder. Ele sabe que tem a derrota, mas ele tem que querer ganhar. E isso é um detalhe importante na índole do atleta que vai tornar ele um atleta profissional. Vai tornar ele um atleta profissional, essa índole competitiva do atleta, né? Então, isso é uma coisa que você pode trabalhar e dar estímulos para ele no treinamento. Eu não gosto de ficar usando muito exemplo pessoal. Eu tenho um menino de 6 anos em casa, hoje mesmo, perdeu uma situação lá, ficou chorando. Eu falei, e daí? Eu vou ficar lá lamentando, vou dar um prêmio para ele? Não, vai passar. Faz parte, né? Isso faz parte do processo, faz parte. Não importa se é com 7, com 8, porque a competição, a criança vai desde a escola, desde o pega-pega, desde da estafeta, ela está competindo, né? E ali você sabe quem é competitivo e quer ganhar e quem não é. E isso é importante detectar, importante isso tem. Agora, isso pode acordar também um pouco mais tarde. Você não pode rejeitar quem não tem. Eu conheço atletas hoje que estão num excelente momento e lá atrás, com 16, 17 anos, não tinha essa índole de ser um cara competitivo, mas tinha todas as outras qualidades, técnica, tática, física, e não era um cara de pegada em momento de decisão. Só que aí, às vezes, isso aí também amadurece, como amadurece a parte física, como ele atinge melhor na qualidade técnica, como ele atinge melhor, né, o jogador que tem mais experiência, ele tem a leitura do jogo, a parte cognitiva mais apurada, porque ele já está ali naquele processo há muito tempo, ele vai aprendendo, e vai desenvolvendo isso, mesmo já profissionalmente, né? Então, são aspectos que você tem que estar o tempo inteiro alimentando desde cedo. Eu não sou contra a competição na categoria de base, eu acho que tem que ser competitiva. O que nós temos que fazer é usar a competição como uma ferramenta de desenvolvimento e não como fim, né? Não como fim. Ela tem que ser processo, ela faz parte do processo. O jogo, a competição, o campeonato, ele faz parte do processo, como faz o treino, como faz uma boa alimentação, como faz vários outros aspectos que fazem parte da formação do atleta. Questão social também, educacional também contribui muito, né, para essa longevidade no atleta, esse desenvolvimento deles. A gente vê atletas que despontam bem e aí já começam a ter uma condição de vida um pouco financeira, né, um pouco melhor da equipe, e isso aí às vezes causa acomodação, isso aí leva um pouco para outros lados da, da, da vida, né? Porque não que não seja importante você ter momentos de, de lazer, momentos de poder sair, ter uma vida social mais ativa, mas às vezes
o atleta se perde nisso aí e a balança pende para outro lado, né? Os compromissos profissionais acabam sendo deixados um pouco de lado aí pelo atleta. Isso aí também tem a ver com a nossa profissão também, apesar da gente ser professor técnico, mas as equipes e o técnico tá envolvido nisso aí também precisam orientar os atletas para essa questão, né? Então, Fábio, minha opinião em relação a isso, eu sempre fui um técnico assim que na categoria de base, um treinador que sempre buscou passar muita informação e cobrar muito dos meninos essa questão deles ter uma preocupação em relação à saúde geral dele, a questão de dele não ter uma vida como uma pessoa comum, não uma pessoa comum. Ele tem uma vida comum, mas ele ele tem que entender que tudo tem o seu momento para ele. Tudo tem um momento para ele. Eu falo o seguinte: você tem a hora de treinar, você tem a hora de fazer sua comida, comer bem, a hora de dormir e a hora de sair. Você tem que saber fazer tudo com uma forma equilibrada. Tudo que você faz que é demasiado, eu vejo o seguinte: uma pessoa que vai para um aspecto não falo nem de droga, porque droga é coisa para qualquer área, e bebida também, para qualquer área de atuação. O cara pode ser atleta, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser vendedor. Se ele tem essa vida, ele vai atrapalhar ele a carreira que ele tiver. Não importa onde ele vai estar. O atleta vai na profissão dele, que vai no corpo dele. Então, o atleta que ele sai dessa linha de equilíbrio, desse ponto de equilíbrio, em relação à noitada, à balada, à bebida, principalmente, e drogas, o corpo dele vai sentir. Ele não vai nunca atingir o nível que ele poderia atingir, né? No aspecto técnico, tático, nesse desenvolvimento dele, né, na parte física dele. E isso, com certeza, eu já vi muitos meninos com muita condição, e chegar ali numa fase uma idade que todos normalmente entram nesse período, né, nessa situação, e ele se desandar com isso e perder o gosto pelo basquete, perder o gosto, ele não quer mais o compromisso com o basquete, ele não quer mais ter que se cuidar para ser um atleta. Aí ele vai desandar. Aqui em Santa Catarina a gente inclui algumas ações com os atletas e eu sei que não vai mexer só com o aspecto físico dele. A gente dá um treino 6 horas da manhã. Eu acho que é o único time do Brasil que treina esse horário. Você conhece algum? Vou falar aqui. A gente treina 6 horas da manhã, os meninos aqui da cidade. Alguns vêm, os meninos da casa vão todos. Quando eu coloquei esse treino às 6 horas da manhã, os caras acharam que era o louco, né? Pô, chegou o Germano maluco aqui querendo mudar o mundo. Nos primeiros momentos, assim, um pouco de euforia, os moleques acordando de madrugada, tal. Depois os moleques começaram a dar naturalmente aquela, né, puta, chega atrasado. Não, é treino, é treino. Por quê? Você desenvolve num aspecto desse essa questão mental que eu estou falando. Ele tem que dormir cedo, ele não vai ficar de madrugada na internet. A gente recolhe até o telefone dos moleques na casa. 10 horas da noite eles recolhem o telefone deles. Eles se cuidaram. Por quê? Se eles não dormem bem, não se alimentam bem, a chance deles ter lesão é muito grande. Então, depois, pelo tipo de treino que a gente executa com eles. E se ele não tem um hábito de treinar, acordar cedo, treinar, se preparar e treinar cedo, ele pode a madrugada ficar ali rodando, né, sem dormir bem, e depois no outro dia ele vai treinar só à tarde, ele não sente isso. Apesar que eles têm escola também. Mas eu falo assim, e o aspecto mental, que não adianta você ficar querendo cobrar alguma coisa do atleta se você não introduzir neles a questão do esforço, de sair da zona de conforto. Imagina um cara 5:30 da manhã, fala, puta merda, querendo acordar para ir pro treino agora. Aquilo vai criando uma mentalidade do cara, do esforço, do trabalho, que depois, lá na frente, vai ficar normal para ele. Sim. Normal. Né? É rotina. Então, os americanos usam muito isso lá no high school, na universidade. Sérvia, Espanha, eles usam muito esse aspecto. Houve até uma matéria aqui do Thiago Splitter, pela UOL, que ele falava isso, que ele tinha um técnico sérvio que estava tendo 5 horas da manhã na neve, e ele xingava pra caramba, e depois ele foi entender o que o cara ensinou ele, né? O que o cara ensinou ele. Na hora que no jogo mais difícil, ele está cansado, ele se supera, na hora da lesão, ele sabe lidar com o problema. Então, ele vai criando uma mentalidade
de atleta que é uma coisa invisível, não é perceptível. Agora, tem meninos que não se adequam a isso, não conseguem entrar nessa rotina. Esses caras somem, entendeu? Então, é uma ferramenta a mais, claro que cada um dentro daquilo que acredita e também da sua, é, da sua realidade, porque aqui eu tenho essa possibilidade, porque a casa dos atletas é uma quadra do ginásio. Então, o ginásio está disponível para a gente. Então, eu consigo criar essa rotina com eles, entendeu? Mas não é todo lugar que você consegue. Os meninos que moram aqui em Florianópolis, em São José, às vezes não conseguem, porque tem a questão da casa, trânsito, não consegue chegar no horário do treino, né, para da escola, né? Então, a gente criou essa rotina. Eu acho cada treinador também criar rotinas que façam o atleta sair da zona de conforto dele e desenvolver alguns aspectos aí dessa parte mental e tudo mais, que vai ajudar ele, né, lá na frente, né, como ensinar ele a se alimentar bem, como ensinar ele que não é importante que ele tem que separar o que é balada e o que é treino, entendeu? Ele tem que saber que existe isso, né? E não é fácil isso, não é fácil, porque está brigando contra um sistema, até familiar, até familiar, porque tem família que é normal, né? Então você tem que estar o tempo inteiro tentando, né, dentro do seu trabalho, fazer com que ele se conduza daquele caminho que a gente sabe que é o melhor. É o único, não é, mas é o melhor. É isso aí. Esse treino das 6 horas também já utilizei dessa estratégia aí, que nem você falou, cara. Além da rotina, ele vai criando também outras percepções, né, nos atletas. A questão de, é possível acordar às 5h30 e treinar. Então, é possível no jogo ele estar em dificuldade e enfrentar isso, né? Então, às vezes, os atletas acham que é castigo, mas para eles, por alguma derrota ou por alguma coisa que eles fizeram errado, eles consideram que fizeram errado, mas é mais nesse sentido, né, de criar essa casca assim, né, na equipe. Essa questão que você falou, não sei quanto tempo a gente tem aí, como é que você está com o tempo aí? Não, tem Essa mais. questão que você falou, essa questão que você falou do castigo é uma coisa que eu tenho muito cuidado em relação a isso. Tá? Eu, no meu treinamento, não costumo dar muito castigo físico, tem momentos que você tem que dar, né? Por erro, não dou castigo por erro, tá? De erro técnico ou algum erro do jogo, não dou o castigo do erro. Às vezes eu dou mais uma pegada, ou às vezes a gente manda pagar um suicídio, como um atleta bate no outro sem bola, por exemplo, tem uma atitude desportiva. Tá? Quando um atleta, você está cobrando uma situação, ele responde o treinador, ele tem alguma conduta, muito mais em conduta do que em erro. Tá? Então eu acho que isso daí às vezes você tem que dar uma pegada. Eu não dou castigo por erro, não fico também. Já fui mais de ficar brigando com o atleta por erro. Hoje a gente passa vídeo, fala, chama, ensina, né? Bate mais nessa situação com eles. E também a questão assim de, por exemplo, eu não coloco o treino das 6 horas da manhã para eles como um castigo. Sim. O treino das 6 horas da manhã é rotina para eles, é uma rotina de trabalho deles. Né? Porque se eu colocar aquilo como castigo, o que eu penso, né? Meu pensamento. Se eu colocar aquilo como castigo, ele nunca vai ter esse hábito, porque ele vai sempre associar aquilo a um castigo. Como ele vai associar, às vezes, ele é cuidar do corpo dele e fazer uma flexão de braço dentro de casa, como um castigo, né? E não como uma rotina de trabalho para ele melhorar a condição dele. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa relação do treinamento com o castigo. Nós temos que tornar aquilo hábito e não simplesmente usar algumas situações simplesmente para castigar por algum erro dele. E isso é uma situação que eu acho que todos os treinadores têm que pensar. Eu já vi treinadores dar volta no campo, correr a quadra, tal. Por quê? Quando ele acerta, ele não tem que correr a quadra, então ele vai correr a quadra quando ele erra. Então são coisas que a gente tem que ter atenção, principalmente na formação, no desenvolvimento da formação deles, porque eles vão carregar essas vivências para a carreira profissional deles. É isso aí. André, eu quero agradecer você de novo aí por dar um pouquinho do seu tempo aí para conversar de basquete. Sabe que há tempo aí que a gente se conhece e sempre aprendi muito aí com você. Então sempre a gente vai
mesmo em conversas mais curtas aí, pegando alguma coisa, e hoje também acho que vai ser importante para os interessados em basquete, técnicos, acadêmicos e até pessoas de outro esporte aí, que consigam ouvir um pouquinho do que a gente conversou hoje aí. De novo, obrigado aí, tempinho para você se despedir aí. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vou estar sempre à disposição. A gente tem vários temas aí para a gente conversar, né? Uma hora que você quiser, vamos desenrolar as coisas. Para mim é legal, eu adoro isso. Você é um parceiro, né? A receptividade de você falar que aprendeu, eu sempre aprendi muito também. Eu acho que as coisas sempre, quando tem os dois lados, né? As amizades se mantêm, né? Então, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, né, a forma que você direciona o seu trabalho, e vou estar sempre disponível, agradecer novamente pelo convite e vou estar à disposição. Espero que o pessoal aí que assistir goste, né, e estejam aí, a gente consiga levar algumas mensagens para aqueles que têm interesse e estão buscando informação. Valeu, André. Obrigadão aí, cara. Valeu, Fábio. Grande abraço, tudo de bom para você aí.